Graças a Deus. Amados, nos colocamos em pé. Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler com os irmãos dois textos sagrados. O primeiro está em 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Amém? O chave é o versículo 6. O versículo 1 diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Versículo 6 todos. Não neófito, para que ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Amém? Agora vamos ler comigo Ezequiel capítulo 28, versículo 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dizes: assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor da medida. Repita comigo: aferidor da medida. Mais uma vez: aferidor da medida. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro e a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti no dia que foste criado e fores preparado. Tu era querubim ungido para proteger, te estabeleci no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. Pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhe para ti. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, eis aqui, Senhor, os teus filhos. Estamos aqui para aprender, para refletir nestes textos sagrados. Espírito Santo, eu sou insuficiente, preciso de ti para falar. Ajuda-me, Espírito Santo. Preciso da sua presença. Eis aqui os meus irmãos, a sua igreja precisa de ti para entender. Assopra, Senhor, a tua sabedoria sobre o teu povo e nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, estamos falando uma série de ensino a respeito das tentações. Amém? Hoje, queridos, falaremos a parte 2 da tentação do orgulho. Quando iniciamos essa mensagem, foi num culto de ceia, onde falamos a respeito do orgulho de Pedro, quando ele se achou melhor que todos os discípulos e disse a Jesus: ainda que todos te neguem, eu não. Os irmãos lembram? E Pedro ainda disse: eu estou disposto até morrer por ti, Jesus. Cristo provou que Pedro estava errado quando disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Isso aconteceu, sim ou não? Sim, porque Deus não pode mentir, e envergonhou o orgulhoso Pedro. Queridos, nesta noite nós vamos falar um pouco mais acerca do pecado do orgulho, ou da tentação do orgulho. Os irmãos, reparem, quando lemos em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo está falando a respeito da pessoa que deseja ser presbítero, da pessoa que deseja ser líder, pastor de igreja. E ele disse assim: aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Perceba, irmão, que se você desejar ser pastor, líder na casa de Deus, isso é coisa excelente. De modo nenhum a Bíblia está dizendo que isso é coisa ruim. Não, isso é uma coisa excelente. Então desejar ser pastor é algo excelente. Amém, queridos? Às vezes alguém diz: eu não quero ser pastor porque pastor é muito problema, é muita cobrança. Mas a Bíblia não fala nada disso. O que a Bíblia fala a respeito daquele que deseja ser pastor?
é coisa excelente. Uma vez eu estava no trabalho e um rapaz aceitou Jesus. E quando ele aceitou Jesus, ele estava novo convertido. E Satanás, irmão, ele gosta de tentar atrapalhar o novo convertido. Usou um não crente lá para falar assim: agora vai ser pastor, né? Vai ser pastor agora. Tipo assim, para zombar do novo convertido. E eu estava aberto, eu falei assim: é isso mesmo, porque ser pastor é coisa excelente. Seja pastor, rapaz, cresça, seja um pastor na obra de Deus. Aí aquele espírito mal ficou envergonhado. Querido, ser pastor é coisa excelente. Queridos, mas repare que o apóstolo Paulo, ele diz: por que é coisa excelente? Porque o pastor não pode ter mais de uma mulher, tem que ter uma mulher só. E naqueles dias, irmão, da igreja primitiva, havia crentes que tinham mais de uma mulher. Amém, irmãos? Por quê? Porque o Antigo Testamento permitia que isso acontecia. Então, a igreja estava em transição. Amém, queridos? A igreja estava em transição. Às vezes o crente aceitava Jesus e tinha mais de uma esposa. O que ele ia fazer? Ia mandar as esposas embora? Sim ou não? Não. Continua crente, cuidando das esposas e dos filhos de todo mundo. Mas aí esse crente fala assim: eu quero ser pastor. O que a Bíblia fala? Não pode. Pode ser crente, mas não pode ser pastor não. Para ser pastor, tem que ser marido de uma mulher só. Aí continua: para ser pastor tem que ser marido de uma mulher, tem que ser vigilante, tem que ser sóbrio, ou seja, não pode ser beberrão, tem que ser honesto, tem que ser hospitaleiro, está pronto a ensinar. Diga comigo: apto para ensinar. Você já viu aquelas pessoas que não gostam de ensinar ninguém? Ou não tem paciência? Não, você é burro, você não aprende, você sabe? Tem um monte de pessoas assim, ou não tem? Então o pastor não, o pastor ele tem que ser apto. É uma coisa excelente porque ele tem que ter paciência. Ensinar mais de uma vez, quantas vezes for necessário. Quantos anos Jesus passou ensinando os discípulos? 3 anos e meio aproximadamente. E depois que ele subiu, ele falou assim: mas eu não vou deixar vocês só não, vou mandar o Consolador para continuar ensinando vocês, porque vocês precisam de aprender. Aí ele continua dizendo que governe bem sua própria casa, que os seus filhos sejam obedientes. O versículo 6 diz: não neófito. O que é neófito? Alguém pode me ajudar? Alguém sabe dizer o que é neófito? Já aprendeu em algum outro momento? Neófito é novo na fé, novo convertido, aceitou Jesus recentemente. Então preste bem atenção: a pessoa é pai de família, marido de uma só mulher. É só crente que é honesto? É só crente que é honesto? Não, aliás, tem até uns crentes que não é, né, irmãos? Infelizmente. É só crente que é hospitaleiro? Não, tem um monte de gente que não é crente que tem um prazer tremendo em receber você, ou não é assim? É só crente que tem os filhos obedientes? Aliás, os filhos de crente parece que o diabo ataca, né, irmão? Então, vem uma pessoa, aceita Jesus, aí ele é marido de uma só mulher, amém? Ele é honesto, ele é hospitaleiro, ele é apto para ensinar, ele não é ganancioso, ele não é contendeiro, não é avarento, os seus filhos são obedientes, a sua casa é bem administrada. Aí eu olho para ele e falo assim: esse aí tem todas as qualidades de pastor, todas as qualidades. Eu posso colocar ele como pastor? Sim ou não? Irmão, nós estamos aqui para aprender, tá? Me ajuda aí. Não tem nota vermelha aqui, tá, irmão? É tudo nota azul. Pode sim ou não? Alguém discorda? A Bíblia diz que não, porque é novo convertido. Ele pode ter todas as qualidades de um pastor, mas ele é novo crente. E novo crente não pode ser pastor. Por que o apóstolo Paulo diz: não pode ser pastor nenhum novo convertido? Porque para não cair na condenação do diabo. Qual que foi a condenação do diabo? Orgulho. Repita comigo: o orgulho foi o pecado que o diabo caiu. Então o primeiro pecado, irmão, é o orgulho.
quem foi que pecou primeiro? Não foi Adão nem Eva. Quem pecou primeiro foi Satanás. E depois ele carregou consigo a terça parte dos anjos que pecaram junto com ele. Pecado de rebelião. E depois que ele caiu, depois de milhares de anos, não sabemos quanto tempo, ele veio e tentou Adão e Eva. A humanidade caiu também. Entretanto, o primeiro pecado é orgulho. E o apóstolo Paulo está dizendo que se você colocar um novo convertido para pastorear, ele pode cair no pecado que Satanás caiu. Que pecado que Satanás caiu? Orgulho. Ele pode se tornar vaidoso. Ele pode achar que ele é o bambambam. Ele pode achar que ele é a última bolacha do pacote. E ele vai dizer, por minha causa, tudo isso aconteceu de bom. Vou dizer algo para os irmãos aqui. Quando eu era novo crente, eu me converti aos 17 anos. Fui ao longo do tempo crescendo como obreiro, fui a presbítero, evangelista. Só que eu era bem novo, assim, em idade, amém, irmãos? Não novo na fé, novo em idade. E eu achava assim, o dia que eu for pastor, eu vou arrebentar. Por quê? Porque eu era novo. E eu olhava o meu pastor, que é o pastor Newton, eu achava ele devagar. Por quê? Porque eu era novo, irmão. O jovem é animado, ou não é, irmãos? O jovem é animado, irmão. Então eu achava o meu pastor devagar. Mas não é que ele era devagar, é porque ele ia na força da oração e pelo poder do Espírito Santo. E eu queria ir com a minha força, a minha juventude. Irmão, como eu estava enganado. Quando nós assumimos a primeira igreja, irmão, eu vi que eu não sou coisa nenhuma. Nunca fui, jamais serei, nunca serei. Irmão, a gente não é nada. Se eu dizer algo para os irmãos aqui, os irmãos não ficam escandalizados. Eu posso pregar o sermão mais bonito do mundo. Se eu falar assim, quem quer aceitar Jesus? Camarada, não aceita. Sabe por quê? Porque Jesus não deixa ele aceitar enquanto eu estou pregando. Os irmãos acreditam nisso? Eu não estou brincando não, irmãos. Porque Jesus disse para mim que não é eu que ganho, nem é o meu sermão que ganha, é ele que ganha. Então, irmão, eu não sei ganhar alma, irmão. Eu não sei ganhar alma. Não sei, irmão. Mas tem gente que sabe, eu não sabe. Isso não quer dizer que eu não evangelizo, que eu não falo a palavra, que eu não faço a obra do evangelista. Isso não quer dizer. Eu quero dizer que comigo não funciona. Não é porque não funciona, é porque Deus não quer dar glória para quem? Para mim. Deus não quer dar glória para mim. Nunca deu, jamais vai dar. Amém? Agora, tem pessoas, irmão, que tem facilidade terrível de ganhar alma. Eu conheci um evangelista, chama Cooperador Anderson. Irmão, como eu não ganhava alma, o que Deus fez? Colocou um evangelista do meu lado, para ele ganhar alma. Os irmãos acreditam nisso? Como eu não ganho, então eu preciso do evangelista. Toda igreja que eu chego, vocês podem reparar na minha oração. Jesus, manda o evangelista, porque eu não ganho alma. Manda o evangelista. Eu preciso de alguém para ganhar alma, Jesus. Repare na minha oração. Eu sempre vou orar assim, volta e meia. Jesus, manda o evangelista. Jesus, levanta o evangelista aqui, porque eu sei a minha deficiência. Então, como que eu compenso a minha deficiência? Orando, pedindo ajuda. Obrigado, meu irmão. Pedindo ajuda. Jesus, me ajuda. Aí Jesus mandou um evangelista. Cooperador Anderson, amo aquele rapaz. Irmão, se ele estava passando na rua assim, a pessoa relava nele assim. Relava nele, irmão. A pessoa, desculpa aí. Eu falei assim, não, desculpa não, para começar a conversar com a pessoa, irmão. 5 minutos depois, a pessoa estava de joelho assim. Eu quero aceitar Jesus. Vocês acreditam nisso, irmão? Aí a primeira vez eu falei assim, isso aí aconteceu, né? A primeira vez eu disse aconteceu. Eu comecei a ver segunda vez, terceira, quarta, 10, 15 vezes. Falei assim, não, é o dom de Deus na vida desse rapaz. Relava nele e aceitava Jesus, irmão. Não tem o que fazer, irmão. Porque ele começava a conversar com a pessoa, daqui a pouco a pessoa estava chorando, querendo aceitar Jesus. No meio da rua, no mercado, em qualquer lugar. Teve uma situação lá no Pretório, a primeira igreja que a gente dirigimos, que tinha uma irmã da igreja, que o marido dela não era crente, e estava doido, e ela saiu correndo de casa, e o marido veio atrás dela com uma peixeira desse tamanho. Aí ele estava andando aquele dia lá no Pretório, ele, irmão, socorro!
O que foi, irmão? O meu marido, e lá vem um marido doido atrás com uma peixeira desse tamanho, irmão. Entra aqui atrás, aqui, irmão. Aí ele, irmão, para com isso. Começou a conversar com o rapaz. O rapaz jogou a peixeira fora, aceitou Jesus naquele dia e é o obreiro da casa de Deus até hoje. Vocês acreditam nisso, irmão? O que é isso, irmão? É o dom do Espírito Santo. Queridos, mas vamos voltar aqui. Orgulho. Deus não dá a glória dele para ninguém. Deus nunca dará a glória dele para ninguém. Então o apóstolo Paulo disse assim: se a pessoa é nova convertida, é novo convertido, ainda que ele tenha todas as qualidades, não coloca ele como pastor. Por quê? Porque senão ele vai se orgulhar e o diabo vai derrubar ele. Orgulho. Queridos, quando nós olhamos para Ezequiel capítulo 28, abra lá comigo, abra sua Bíblia aí, Ezequiel capítulo 28, vamos ficar aqui um pouco nesse texto, onde Satanás pecou. Não é só o profeta Ezequiel que fala, o profeta Isaías também fala no capítulo 14, acerca desse mesmo pecado. Antes de falarmos sobre isso, quem é tentado a cair no orgulho? Quem pode ser tentado a cair no orgulho, irmãos? A resposta é todos, amém? Todos somos tentados a cair no orgulho. O jovem é tentado a cair no orgulho porque ele se acha forte, ele é animado. O belo é tentado a cair no orgulho. Satanás se orgulhou por causa da sua beleza. Eu disse aos irmãos para repetirem que ele era o aferidor da medida. O que é isso, irmão? Já vamos falar. O que é aferidor da medida? O forte é tentado por causa da sua força, ou não é? Lembra de Golias? O quanto ele era arrogante? Golias era arrogante. Ele ficou 40 dias afrontando o exército de Israel. E ele dizia: eu quero um só homem para lutar comigo. Eu quero um homem só. Irmão, Saul era o homem mais alto de Israel. Ele, do ombro para cima, não tinha ninguém mais alto do que ele. Mas Golias, irmão, era 3 metros de altura, irmão. 3 metros de altura, irmão. Aterrorizante, ou não é, irmão? É aterrorizante. Só que não era só 3 metros de altura. Ele era largo. Ele era largo, irmão. Ele era considerado, como a Bíblia diz, gigante. Ele se vangloriava do quê? Da sua força, do seu tamanho. Ele se gloriava. Ele era arrogante por causa da sua força, por causa do seu tamanho. O sábio é tentado por causa da sua sabedoria. O rico é tentado por causa do seu poder. Irmão, eu assisti um filme de um camarada muito rico. E ele era tão orgulhoso que estava algumas pessoas nadando no chafariz de um hotel, convidado deles. E veio a recepção e disse assim, não pode nadar no chafariz, isso aqui não é para nadar, tem piscina. Falei assim, não, vai nadar sim, são meus convidados. Não pode, o que ele fez? Escreveu um cheque e falou assim, esse prédio é meu a partir de agora, estou comprando esse prédio. Quem quiser nadar no chafariz, vai nadar. É lógico que aquilo era filme, amém, irmãos? Mas o que é isso, irmão? Orgulho. A pessoa dizer, ela pode comprar aquele prédio todo. Anos atrás tinha um jogador de futebol muito conhecido, chamado Marcelinho Carioca. A maioria já fala dele. E sabe o que ele fazia? Ele ia jogar com os times inferiores e a pessoa às vezes irritava ele dizia assim, o meu salário paga todo mundo aqui desse time. O que é isso, irmão? Orgulho. Ele tinha o salário dele tão alto que ele humilhava as pessoas dizendo, o meu salário pode pagar esse time todinho aqui. Então a riqueza pode nos fazer orgulhosos. O líder é tentado no orgulho. O pregador é tentado no orgulho. O cantor é tentado no orgulho. Todas as pessoas que são especialistas em alguma coisa, elas são tentadas no orgulho. Uma vez eu alfinetei um rapaz lá na firma. Tava uns problemas lá elétricos lá e ele vinha sempre socorrer. Um dia ele disse assim, se não for eu, essa empresa não anda. O que é isso, irmão?
orgulho. E eu estava irritado aquele dia, eu falei assim, cuidado, hein, que ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Ou é, irmão? Amados, olha só a tentação do jovem. Eclesiastes, capítulo 11, versículo... Marca aí, irmão, marca aí. Põe aí o marcador em Ezequiel 28 e já vamos voltar aqui. Eclesiastes 11, versículo 9 e 10. Alguém leia, quem achar primeiro, leia para mim, por favor. Eclesiastes 11, versículo 9 e 10. Amém. Irmãos, perceba que o pregador, ele está dizendo para o jovem: jovem, você pode se alegrar na sua força, na sua beleza, pode ficar alegre o teu coração, anda pelo caminho do teu coração, ou seja, Deus não proíbe o jovem de fazer o que ele quiser. Você quer fazer, faça. Mas lembra de uma coisa: Deus vai trazer tudo que você fez na sua juventude juízo. Então perceba que a força do jovem, a beleza do jovem, o ânimo do jovem, ele deve ser usado com responsabilidade. Amém, irmãos? Responsabilidade. Então Deus não te deu vigor, Deus não te deu juventude, Deus não te deu beleza para você usar de forma irresponsável. Tanto é verdade que o capítulo 12, versículo 1 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Então seja responsável. Pega essa força que você tem, pega essa juventude que você tem, pega a beleza que você tem, pega a criatividade que você tem e lembra-te de Deus. Seja responsável, porque um dia Deus vai trazer juízo. Imagina, irmão, Deus vai chegar para o jovem que gosta de balada, né? Estou falando do não crente, tá bem, irmãos? E viveu a juventude dele farreando, baladando e fazendo tudo que ele achou que deu na telha dele. Aí um dia Deus vai dizer para ele: o dia da sua juventude, o que você fez de útil na sua juventude? Como que você usou a sua força, o seu ânimo, a sua inteligência, a sua esperteza, a sua criatividade? O que você fez com ela? Irmão, será que ele vai ter algum argumento? Não. Isso, irmão, ele esqueceu do Criador no dia da sua mocidade. Aí o capítulo 11, versículo 10 diz assim: porque a adolescência e a juventude são vaidade. O que é que o pregador está dizendo? Por mais forte que você seja, você um dia vai ficar fraco. Por mais belo que você seja, um dia a tua beleza vai murchar. Porque vaidade é isso, passa. Então o que é que o pregador está dizendo? Olha, não caia na tentação do diabo, achando que você vai ser forte para sempre. Não caia na tentação do diabo, achando que você vai ser belo para sempre. Tudo isso é vaidade. Não se orgulhe. Use isso com responsabilidade. Amém, queridos? Vamos voltar lá em Ezequiel capítulo 28, se você marcou aí, olha o que diz. O profeta, irmão, ele faz uma profecia contra o rei de Tiro. A princípio, até parece que é um rei que está achando que é Deus. Amém? Mas como que a gente entende que não se trata de Deus falando a um homem? Porque o versículo 11, Deus manda o profeta fazer uma lamentação. Ou seja, Deus está nos revelando o que aconteceu com aquele querubim ungido, com o anjo mais ilustre que Deus fez na eternidade. O anjo mais belo, o anjo mais sábio, como diz o versículo 12, tu és o aferidor da medida. Diga comigo, aferidor da medida representa padrão. Imagina, irmão, a pessoa que fez essas cadeiras aqui, branca. Quando ela projetou, ela começou fazendo de uma forma, foi tentando até chegar nessa forma, ou não foi? Ela foi tentando. Estou falando do homem, tá bem? Não estou falando de Deus, estou falando de homem. Aí essa aqui ficou perfeita. E quando ela fica perfeita, o que ele diz? A partir de agora, todas essas cadeiras vão ter a mesma medida
o formato, a forma dessa, amém? Então essa é o padrão. Se alguma sair fora dessa medida, vai ser rejeitada e refeita, amém? Então o aferidor da medida significa o perfeito. Irmãos, uma vez eu estava ouvindo um ensino sobre isso, sobre esta passagem, e certo pastor falou, pela sabedoria que Deus lhe deu, se algum dos anjos pensasse em seu coração, eu queria ver a coisa mais gloriosa que Deus já fez. Eu queria que Deus me revelasse a coisa mais gloriosa que Ele já fez na eternidade. A criação mais bela, mais grandiosa, mais perfeita, mais sublime. Estou falando de criação, amém? Criação. Se algum anjo perguntasse para Deus isso, Deus ia dizer para ele: olha aquele anjo que eu fiz. A Bíblia diz em Isaías capítulo 14, que chama ele de luz de Deus, luz da alva. Isaías 14, versículo 12 a seguir. Olha só: como caíste do céu, ó estrela da manhã, ó luz da alva. Este era o nome deste anjo, estrela da manhã, luz de Deus, luz da alva. Ele era a estrela mais brilhante. Ele representava a luz de Deus. Ele era a coisa mais bela que existia. Não está na Bíblia, mas as pessoas o chamam de Lúcifer, que é a luz de Deus. Amém, irmãos? É a tradução de Lúcifer, luz de Deus, estrela da manhã. A estrela da manhã, luz de Deus, luz da alva, se traduz como Lúcifer. Este era o seu nome. Então ele era a coisa mais bela. Ele era o aferidor da medida. Irmãos, se algum anjo dissesse assim, eu que estou conjecturando, amém, irmãos? Sou eu que estou conjecturando, isso é eu, não é a Bíblia que está dizendo, é eu que estou falando. Se algum anjo dissesse assim, Deus, eu quero brilhar mais, é eu que estou pensando, como que eu posso fazer para ser mais lindo? Aí Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo diria para ele: você precisa chegar no padrão de Lúcifer, você precisa chegar naquele padrão, você precisa crescer ao ponto de chegar naquele nível de beleza. Perceba, irmão, que ele era o aferidor. Aí o capítulo 28 de Ezequiel, olha o que diz, versículo 2: assim diz o Senhor Jeová, visto que se eleva o teu coração. O que aconteceu com Satanás? Por causa da sua beleza, por causa da sua sabedoria, por causa da multiplicação do seu comércio, elevou o seu coração e dizes, sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Esse mares representa povos. Quando a Bíblia fala de mares, está falando de povos. E estima no teu coração como que se fora o coração de Deus. Perceba, irmão, que ele começou a achar que ele era Deus. Aquilo que ele pensava, aquilo que ele imaginava, aquilo que ele fazia, era como que se fosse Deus fazendo. Estima no seu coração como que se fora Deus. Olha o que diz aqui, Deus falando a respeito dele: eis que é mais sábio do que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Capítulo 28, versículo 3 de Ezequiel. Deus está dizendo que Satanás é mais sábio do que Daniel. Irmãos, houve dois sábios na Bíblia, que a Bíblia menciona como sábio. Primeiro, Salomão, amém? Não houve ninguém tão sábio como Salomão, mas a sabedoria de Salomão se limitava a coisas terrenas. Amém, irmãos? Salomão era muito sábio em tudo que se dizia a respeito das coisas terrenas. Não havia nada que Salomão não descobrisse e não fazesse nas questões terrenas. E Daniel era o homem mais sábio nas questões
espirituais em enigmas. Abra comigo Daniel, capítulo 1. Marque aí Ezequiel 28. Vamos para Daniel, capítulo 1. Olha o que diz aqui, versículo 17. Ora, a estes 4, que é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Então, que Deus deu conhecimento e inteligência para os 4, mas a Daniel, perceba que há um diferencial, deu entendimento em toda visão e sonho. Então Deus colocou algo a mais em Daniel, entendimento nas questões espirituais. Aí o versículo 20, olha o que diz no capítulo 1 de Daniel: em toda matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhe fez pergunta, os achou 10 vezes mais douto do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o reino. Perceba que Daniel era mais sábio que todos os magos e astrólogos do que todo o reino. E o que o livro de Ezequiel fala a respeito de Satanás? Satanás é mais sábio do que Daniel. Amém, irmãos? Irmão, se houver alguém sábio na terra, alguém entendido em visão, em visões, sonho, revelação, sabedoria, a Bíblia registra que Daniel era o mais sábio. Mas quando se trata do anjo caído, o anjo caído é mais sábio que Daniel? Sim ou não? Sim, porque Deus deu para ele sabedoria e inteligência, acima da inteligência que Deus deu aos homens. Irmão, os anjos estão acima dos homens em inteligência, em sabedoria, em força, em poder, em capacidade. Os anjos estão bem acima de nós. Não tem como um homem competir com um anjo caído. Não tem como. Então, como que a gente expulsa demônio? Como que a gente repreende o diabo? Como que a gente derrota Satanás? Diga comigo: pelo poder do nome de Jesus. É só pelo poder do nome de Jesus. É só pela proteção do sangue de Jesus. Se não fosse o sangue de Jesus, se não fosse o nome de Jesus, não haveria igreja na terra. Só há por causa de Jesus. Não tem crente forte capaz de vencer o diabo, irmão. Não tem. Só vencemos por causa do sangue protetor de Jesus, por causa da misericórdia de Jesus e por causa do nome de Jesus, sem o qual não haveria igreja na terra. Satanás, voltando lá em Pedro, o evangelista São Lucas registra, Satanás foi lá no céu e disse assim: deixa eu peneirar os discípulos de Jesus. Jesus orou: Pai, guarda os meus discípulos, guarda Pedro. Perceba, irmão, que se não fosse a oração de Jesus, nenhum discípulo ia ficar de pé. Já estou encerrando, depois a gente continua, irmão. O texto é maravilhoso, mas eu quero aqui encerrar aqui com uma situação que me aconteceu. Diga comigo: só Deus pode me livrar do espírito do engano. Eu vou repetir e os irmãos apenas escute. Só Deus que pode me livrar do espírito do engano. É uma experiência que eu e a minha família viveu em uma das igrejas que passamos. Depois a gente continua aqui onde a gente paramos, capítulo 28 de Ezequiel, versículo 2. Irmãos, estávamos enfrentando na igreja que passamos, tinha um espírito do engano naquela igreja. Havia uma profetisa lá, que ela vivia trazendo confusão na igreja. Só que eu tinha que ter o maior cuidado, porque o marido dela era meu copastor. A gente vivia apagando incêndio lá, irmão. Pô, irmão, não, deixa pra lá, vamos contornar. Vivia apagando incêndio. Por quê? Porque se eu matasse ela, o que ia acontecer? O meu copastor morria. Irmão, era uma situação difícil. Deus permite a gente passar por cada coisa, né, irmão? E não é bom não, tá?
não foi uma experiência boa que vivemos. Não foi uma experiência boa. Me guarda, Jesus, não quero passar de novo não. Irmãos, aí um dia foi uma pregadora pregar lá na nossa igreja de Campo Limpo. Deus preparou que ela fosse lá pregar. Na nossa não, né? Na igreja que nós estávamos dirigindo. A gente não é dono de nada. E a irmã pregou uma mensagem poderosa. E essa profetisa aí ficou só de olho. Irmão, os profetas do engano, eles ficam de olho no que os outros falam para eles falar em cima. Pode observar, irmão. O profeta de Deus vem e prega, vem e fala. O profeta do engano fica só aqui, só olhando para ele ir lá e depois ir repetir, colocar ponto e vírgula. Amém? Aí, irmão, a irmã pregou uma mensagem poderosa. A minha esposa, irmão, ela é gordinha, tá, irmãos? Ou não é? Só que ela não liga pra isso não, tá, irmãos? E às vezes, as pessoas confundem e acham que ela é grávida. Quantas vezes, paixão? Perdeu a conta. As pessoas, você tá grávida, você tá grávida. Mas ela não liga pra isso. E eu te amo, viu, paixão? Irmão, mulher é assim, né, irmão? Fica na dúvida, né? Será que a esposa do pastor tá grávida? A pregadora achando que a minha esposa estava grávida. Ela comentou com outra irmã no púlpito, a esposa do pastor está grávida. Aí a irmã falou assim, não, eu acho que não, tal. Aí a profeta do engano só pegou, né? Aí o que a profeta do engano achou? Está grávida. Por quê? Porque ela ouviu a mulher de Deus comentando, ela entendeu o que era. Aí ela, acabou o culto, fomos embora, no outro dia ela chega. Pastor, eu tive um sonho. Quando eu sonho, pode escrever. A gente já fica. Amém, irmã? Quanto sonho, irmã? Sua esposa está grávida. Irmã? Sua esposa está grávida. Pode ficar tranquilo. Porque sonhei é fato. Se amém, irmão, eu nem liguei para aquilo, irmão. Nem liguei para você. Irmão, diga comigo. O espírito do engano estava nela. Diga comigo. Só Jesus para me livrar do espírito do engano. Só Jesus. Passou e ela começou a fermentar na igreja, né? Deus me deu um sonho que a esposa do pastor tá grávida, e começou aquela conversa na igreja. E a gente, entra por um ouvido e sai pelo outro e deixa quieto isso aí, né? E era uma senhora, tá? De idade até avançada. Irmão, minha esposa não começou a ter enjoo de grávida? Começou a ter sintomas de gravidez. Irmão, e falou assim, meu Deus do céu, Jesus, você vai mandar um filho mesmo? A gente sabe como é difícil ser pai, né? Não tô falando fazer filho, tô falando cuidar, né, irmão? Cuidar de filho é difícil. Irmão, só que começou a entrar uma angústia no meu coração. Uma angústia. Quando Deus te dá alguma coisa, você fica angustiado? Não. Você pode até ficar surpreso, não querer aceitar no começo. Irmão, Deus vai convencer você que é dele ou não vai? Ele vai convencer, irmão. Às vezes você não queria aquilo, você não aceita, mas aí Deus vai convencendo, Deus vai trabalhando no seu coração, daqui a pouco você fala, obrigado, Jesus, ou não é assim? Irmão. E a angústia só aumentando. Irmãos, tinha culto que a minha esposa tinha enjoo no culto, e ela corria no banheiro para vomitar, irmão, no culto. Irmão, aí a profeta, eu não falei, olha aí, eu falei. Irmão, a profeta estava a maior profeta de todas. Eu não falei, olha aí. Eu falo, acontece, Deus é comigo e tal, e aquela coisa. E a angústia no meu coração, angústia só aumentando. Um dia eu tô lá no meu banquinho da oração, sentei angustiado, bem angustiado. O Espírito Santo falou comigo assim, que dia que eu disse para você que você vai ter um filho? Sabe que você não me falou nada. Irmão, aquela angústia caiu por terra, porque Deus me disse que era mentira, que aquilo era tudo engano, que nada daquilo era verdade. Eu parei a oração na mesma hora, chamei minha esposa e falei assim, paixão, vem cá, você não está grávida coisa nenhuma. Nós vamos fazer um exame, vamos lá no hospital, vamos fazer o exame, fazer ultrassom e vai ficar provado que não é coisa nenhuma. Irmão, sabe o que aconteceu? Nasceu um cisto, foi? Um cisto maligno, porque aquilo é do diabo. Bem nas trompas, bem nas trompas. O que o organismo entendeu? Está grávida. O organismo entendeu que estava grávida. Aí o organismo começou a dar todos os sintomas de gravidez. E eu disse para Isabel assim, paixão, pode ficar sossegada, porque do mesmo jeito que apareceu, vai sair. E saiu, irmão. Aí nós estávamos na igreja lá um dia lá, irmão. Aí eu tava nervoso agora, irmão. Agora eu tava nervoso, porque agora eu tinha certeza que aquela profeta era do diabo. Aí eu tava nervoso, irmão.
Ah, eu estava nervoso. Aí eu estou no culto lá e a irmã, a profetisa levantou, irmão. Eu disse que ela já tinha uma idade avançada, tá, irmãos? Levantou para profetizar. Quando ela levantou, irmão, eu levantei, peguei o púlpito e falei assim: irmã, vai sentar. Não vai profetizar coisa nenhuma. Cala a tua boca, em nome de Jesus. Irmã, a velhinha saltava desse tamanho assim, ó. Pulava, saiu pulando, ficou lá fora pulando. Acho que até xingou alguma coisa lá. Moral da história, saiu da igreja e levou o esposo junto, né, irmão? Mas o espírito do engano foi vencido. Irmãos, só Deus que pode nos livrar. Quando a Bíblia diz, capítulo 28, versículo 3 de Ezequiel, que Satanás é mais sábio do que Daniel, então, irmão, não pensa que a sua sabedoria vai vencer algum anjo caído. É só Deus que nos livra. Amém?